Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que alívio! Mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Não sei se rimou, o que não tá rimando é o futebol do Liverpool em campo. Estamos aqui em mais um episódio 200 e alguma coisa, eu acho que 211. Quem diria que passaríamos aí da casa dos 100, já passamos dos 200 e estamos aí rumo aos 250, 300. O importante é que cá estamos para falar muito do que foi esse jogo do Liverpool hoje. Eu tô com a mesa cheia e vocês se preparem porque o episódio de hoje teve vitória? Teve. Teve gol de joia da base, jogador mais jovem da história a marcar pelo Liverpool? Teve também. Mas tem mais crítica do que elogio nesse jogo, porque não interessa se os 3 pontos vieram. O que interessa é que o rendimento do time tá segunda rodada e já eu estou com a minha luz amarela ligada aqui na minha frente, porque eu espero que isso chegue lá no Liverpool. Vou iniciar deixando um beijo no coração do Orlando, que não pôde estar presente por questões de trabalho. O homem ficou preso no seu lavoro. Orlando, beijo no seu coração. Espero você aqui no final de semana, porque final de semana é de clássico. Vou iniciar essas boas-vindas aqui com ele. O nosso pré-jogo estava intenso já com ele e eu espero que ele coloque tudo isso no episódio para vocês. Nick, seja bem-vindo demais. Que jogo foi esse? Avisa a galera que o episódio está começando. O Nick chega já já porque ele deve ter ido fazer alguma coisa e não me avisou. Isso não será cortado. O Dani, seja muito bem-vindo. Um 3-2 com toques complexos, muita coisa para a gente falar. E o episódio inicia-se agora. Avisa o pessoal que você chega já e temos muito que dizer sobre Liverpool hoje. É isso, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. O Nick foi buscar a bola do pênalti do Bruno Fernandes ali rapidinho, daqui a pouco ele deve estar de volta. E já peço pra você que nos ouve aí que segue a gente aí no Spotify, comenta o que que você achar. Esse episódio, porra, se você não tiver uma opinião sobre esse jogo, você tá errado, amigo. Você viu esse jogo, você não tem uma opinião a dar sobre esse jogo, você tá errado. Então pode comentar aí nas nossas redes sociais, nosso vídeo aqui no YouTube, no Spotify, porque assim, que início pra cardíaco da Premier League, assim. Liverpool brincando com a sorte em mais um jogo. Uma vitória totalmente culposa. Quando terminou o primeiro tempo, que o Newcastle estava melhor, o Liverpool consegue 1-0, consegue com a expulsão besta do Gordon ali, ainda ainda consegue ganhar aquele primeiro tempo e com uma vantagem. Eu achei que ia ter o controle do segundo tempo, porque se o problema tinha sido o Liverpool não conseguir manter o controle da partida contra o Bournemouth, contra o Palace, eu falei, pô, tá 1-0 com um jogador a mais. Sem, os caras sem atacante, porque o Gordon já não era centroavante, ele ainda estava expulso. Eu achei que o Liverpool ia conseguir manter. E nem assim o Liverpool consegue. É impressionante. Claro, uma atmosfera hostil, um estádio que estava pulsando por toda essa questão, orgulho ferido pela questão do Isaac. E eu valorizo isso, faz parte do confronto, não dava pra você tirar. Não era um jogo normal de segunda rodada da Premier League. Até falei isso nas redes sociais antes, que eu tava extremamente ansioso pra um jogo de segunda rodada que em tese pouco valia, tudo isso por causa de uma novela de transferências, e que isso era futebol, era bizarro. Mas muitos pontos negativos, assim, pra se tirar desse jogo, desse início de Premier League até aqui. Mas eu vou começar só destacando, pra mim, algumas coisas positivas, porque depois eu acho que a gente vai bater muito mais do que elogiar. Muito, muito, muito respeito ao Szoboszlai. Ele já jogou de ponta, ele jogou de falso 9, ele jogou de volante, ele jogou de lateral direito. E ele deu uma assistência nesse outro gol, que foi pro Salah, mas assim, partida impecável dele, foi eleito melhor em campo depois pela, pelo Liverpool mesmo. É, assim, bizarro o quanto esse cara se dedica, o quanto esse cara corre, o quanto ele não tem o menor problema de ser escalado em várias posições em campo. Tem um pulmão gigantesco e foi importante no resultado hoje. O Ingo Moura, porra, é brincadeira. Assim, a personalidade que ele mostrou na pré-temporada, ele mostra nesse de Premier League, mostra que ele pode ajudar sim. Ele não amarela em chutar aquela bola de primeira. E ele faz um belo de um gol, assim, muito emblemático que tenha sido ele. Eu achei até um pouco injusto quando eu vi que ele tava vindo, porque eu falei, porra, na hora que precisa decidir o jogo, ele vai botar um moleque de 16 anos, que se ele isola aquela bola ali,
Já ia ter uma porrada de meme por aí e tal, pai, mas ele conseguiu. E muito mérito. É um garoto que eu espero que tenha oportunidades em situações mais tranquilas para ele poder brilhar. E por fim, o Van Dijk eu ainda achei uma partida boa dele, apesar dos 2 gols que o Liverpool sofreu. Eu achei os números dele são muito bons e ele tem uma liderança grande ainda ali. É um oásis nessa defesa do Liverpool que tá realmente muito complicada. Então, deixar esses 3 destaques aqui positivos. Ah, e claro, o Ekitike, né? Tá aí 3 participações em gol, em 4 ou 3. 4 participações em gols, né? Em 3 jogos. Bizarro. O início, assim, muito melhor do que eu esperava. Eu não conhecia o Ekitike muito bem. Quando eu fui parar pra ver as análises, outras pessoas falando dele, ver melhores momentos, pegar um compilado grande, eu comecei a ficar muito empolgado, porque eu achei que ele era um jogador que encaixaria perfeitamente bem. Pressiona bem, se movimenta, sai da área. Eu achei que ele teria um encaixe excelente, mas eu não imaginava que ele ia ter esse início, assim, sem sentir pressão em momento nenhum. É, Finalização de primeira muito bonita também. E que jogador nesse início, sabe? Acho que ele eu tiro dessa lista dos que chegaram, mas eu até consigo, por exemplo, tirar a visão do Wirtz, que acabou de chegar, do Kerkez, que acabou de chegar, mas a gente vai falar aí pra frente do senhor Konaté, que esse aí tá inacreditável. O Dani, eu gosto porque ele já fez os elogios pertinentes, porque esse episódio aqui, o que ele disse é um fato. Se você não tem uma opinião sobre essa partida absurda, você ou não assistiu esse jogo ou você está completamente errado. Ô, Nick, no nosso pré-jogo aqui, eu te apresentei, você já saiu porque alguém ligou uma furadeira aí. Você esqueceu de me avisar, eu fiquei aqui no vácuo, mas o nosso pré-jogo tem mais crítica do que elogio e o episódio tá só começando, né? Aviso o pessoal que esse episódio mais 200 ele vem carregado de críticas ainda que com 3 pontos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pro meu ouvinte favorito. Cara, assim, bem difícil. Eu vou cumprimentar você, Diegão. Peço desculpas pelo transtorno, tá, galera? O Diegão me apresentou, mas uma furadeira quis dar boa noite antes de mim pra vocês. Está gravando na noite de segunda-feira aqui pós-jogo. Então, assim, a furadeira fez o trabalho dela, agora chegou minha vez de fazer meu trabalho. Salve Pires, salve Diegão, salve Rodrigão, salve Polandia que não pôde estar com a gente. Cara, eu particularmente estou bastante frustrado, porque eu torço para um time que tá com uma defesa muito sólida, tá com um trio de zaga muito sólido, só falta um goleiro de qualidade chegar. E eu tô vendo que o Liverpool é completamente o contrário. O goleiro é muito sólido e a zaga não se conversa. E aí cai naquilo que a gente tava falando de vai ter que fazer 3 para tomar 2, fazer 4 para tomar 3. E, e eu vou falar de novo, é a segunda rodada. O Liverpool pegou duas defesas, dois ataques muito frágeis. O Liverpool pegou dois meio de campos, um muito bom, o outro ok, mas ataques muito frágeis e defesas muito frágeis. A do Newcastle até que não foi tão frágil, mas as lesões durante a partida fragilizaram a defesa. E aí, cara, sendo bem cruel, porque é, eu passo pano uma vez, na segunda eu já começo a cobrar, e na terceira eu já não perdoo mais. Que aí a terceira também vai ter um termômetro muito bom, que é a terceira rodada contra o Arsenal. Mas uma partida que, na minha humilde opinião, sendo bem criterioso mesmo, não é de quem vai brigar pelos títulos de elite da Europa. Não é. Não é. Não é. Assim como eu critiquei na roda de amigos do fim de semana o Barcelona pela postura da rodada dessa última rodada de La Liga, eu tenho que criticar o Liverpool, cara. O Liverpool tomou dois gols para dois jogadores que não são titulares em nenhum clube do top 10 europeu, velho. E eu pergunto para vocês, e quando pegar um Napoli, e quando pegar um Bayern, e quando pegar um Barcelona, até mesmo o Real Madrid em transição, porque a Champions do Real Madrid é outro patamar, um Paris Saint-Germain, sabe? Até mesmo o Arsenal na próxima rodada. O Gyökeres já começou a fazer gol, gente. A bola parada dos caras continua dizimando, os caras melhoraram, não pioraram. E aí? É uma patifaria. Desculpa falar dessa maneira, é uma patifaria. Você fala pra mim que que o meio de campo do Liverpool é obrigado a tomar um abismo daquele tamanho por escalação pro meio campo do Newcastle. Ah, mas do meio campo do Newcastle é de jogadores convocados para seleções.
Tudo bem, mas a gente tá falando do atual campeão da Premier League, cara. Não dá pra deixar a escalação dessa maneira. O Curtis Jones, ele não jogou bem. O Szoboszlai fez o papel dele até melhor do que no jogo contra o Bournemouth. E o Curtis Jones conseguiu ser pior. O Gravenberch, ele só não foi expulso porque a arbitragem não utilizou os dois pesos. E ele ainda fez umas duas faltas que eu fiquei tipo assim, cara, ele tá precisando bater demais pra quem não é um tão bom defensor. E aí, cai naquele negócio que eu falei com vocês. O Isaac não vai vir, investe na defesa, cara. Kerkez, o Diego deu uma palhinha no off, tipo assim, o cara não acompanhar pra dar o bote é o Arnold 2.0, só que sem qualidade técnica ofensiva? Ué, fudeu, ué. Então assim, não dá pra você tomar dois gols do Newcastle sem as 70 participações deles. Gente, Isaac e Gordon, 70, 68, 67 participações em gols no total dos dois. Sem eles, o ataque do Newcastle é quase nulo. E o Liverpool acabou de tomar dois gols pro Newcastle. Não pode. Não pode. Um time desse vai ser bailado pelo Harry Kane na fase que tá. Não pode. O Alisson tá praticamente sozinho dentro da área. O Van Dijk tá tentando. O Konaté tá de brincadeira. Porque libera pro Real Madrid de uma vez, gente. Um peso a menos, sabe? Que desgaste. Agora o ataque não. O ataque tá todo mundo comendo a bola. O Salah, não, o Salah foi bem, o Ekitike foi bem, o Gek foi bem. Todo mundo fez gol? Não, mas todo mundo cumpriu seu papel. Só o Wirtz, que o Pierce vai. A gente tá passando um pequeno pano pro Wirtz, a adaptação, acabou de chegar na liga. O restante, todo mundo tá entregando. O Ekitike é uma senhora surpresa boa. Carregando toque de bola pra todo mundo, distribuindo bola, aparecendo onde tem que aparecer, nos momentos certos, nos locais certos. Excelente. Meio de campo pra trás. Só o Gravenberch é a sua altíssima confiança pra tirar 1-0 do placar. Porque se não for daquele chute fora da área, eu vou falar pra vocês, a coisa vai ficar bem complicada no primeiro tempo. E, graças a Deus, o Gordon tem um mental de uma criança de 12 anos. Que se ele também não fosse expulso da maneira que foi, da infantilidade, da imbecilidade que ele teve, o livro teria mais problemas. 6 pontos, tá lá brigando a liderança, tá lá em cima onde é que tem que estar. Mas não tá jogando como quem tem que estar lá. É aí aquele negócio que a gente sempre fala aqui. O Arsenal quer sempre esse cavalo. É o clube que fica ali, faz o gol, faz a graça, e daí começa a perder duas, três seguidas. Não vamos, não, o Liverpool não pode ocupar esse lugar. Não pode. Não tem necessidade. Se tem um clube que não tem necessidade de ocupar o lugar de perigo hoje na Premier League, o nome dele é Liverpool. O lado vermelho de Merseyside é o lado mais seguro da Premier League. Se ele não está seguro, ninguém mais está. Rodrigo, e agora eu vou contigo e assim, já começo no seguinte, segunda rodada, eu fico com a impressão que aquele videozinho que agora eu falo, pô, esse negócio tá beirando ridículo, né, de como pronunciar o nome dos jogadores. Se eu achava ridículo, eu vejo que ele tem utilidade, que é pra gente poder esculachar o cara falando o nome dele certo, né? Milos Kerkez. Tá de brincadeira, né? Um jogo que teve uma vitória, como o Dani falou, vitória culposa. Pô, teve o Ningo Morra, fez gol ali, só que é aquilo que a gente sempre fala. Não dá para você entrar numa situação de perigo que você próprio se coloca, olhar para o banco, ver um menino de 16 anos e falar assim: vem que agora vai. O seu slot tá de sacanagem. Segunda rodada. Cara, tá me dando um pânico do Florian Wirtz, porque assim, nós trouxemos cara que acompanha o futebol alemão. Deixar aí um abraço pro Donk, nosso ZM, e todo mundo falou, pô, o cara vai fluir por dentro, jogando no meio, jogando na dele. O homem tá ali, a coisa não tá funcionando, tá sumido em campo. Tem muita coisa para se falar hoje e não tem muita coisa boa, hein, Rodrigo? Seja bem-vindo. Salve, salve, Diegão. Salve, amigos da mesa, Nick, Danny Boy. Deixar um salve pro nosso ausente Orlandinho aí, que não pôde estar com a gente hoje. Para resumir um pouco da partida, foi patética, né? Como diria nosso saudoso Mauro César Pereira.
não dá para expressar nada além disso com o jogo inteiro, né? Principalmente na segunda etapa, quando a gente tinha um a mais e a gente consegue tomar um calor de um time com um jogador a menos. É um absurdo isso, né? Acho que só o atleticano tem o direito de dizer isso, né? Um abraço para os nossos amigos atleticanos aí. Porque é inadmissível um time com um jogador a mais tomar um apavoro, um amasso daquele que a gente estava tomando no segundo tempo, gente. E a gente vencendo o jogo, né, que a gente inicia o segundo tempo vencendo por 2-0, né? Então, assim, já era naquele gol do Ektik, já era para a gente ter o controle da partida e aí sim implementar o estilo de jogo que o Slot vinha implementando desde a temporada passada, de posse de bola, de mais cadência, de cozinhar o jogo, tirar a pressão desse clima de guerra hostil que os torcedores do Newcastle quiseram implementar nessa partida. Deixar aqui um salve para os Magpies. Não, nós não somos rivais de vocês, não queremos criar rivalidade com vocês, simplesmente o jogador de vocês quer jogar no nosso clube, e aí vocês têm que reclamar com ele, não é com a gente, né? Isso é negócio, é futebol, né? Também não acho que é um cenário para terra arrasada, porque a gente está na segunda rodada, desculpa, né? Então, assim, tem muita coisa que acho que ainda vai se aprimorar com o passar do tempo. Novos jogadores chegaram, acho que tem uma nova metodologia que o Slot está tentando implementar. Contudo, eu acho que já fica claro, né, a minha opinião com relação aos laterais, né? Eu acho que o Slot em algum momento vai ter que optar por jogar ou com o Kerkez ou com o Frimpong. Eu acho que os dois não vai dar. Isso está meio que claro desde a pré-temporada. O time se torna muito ofensivo e a gente acaba sofrendo demais defensivamente, né? Fico adendo por nós termos sofrido, né, 4 gols em 2 jogos. A defesa do Slot na temporada passada era muito mais segura. Era um outro estilo de jogo, né? Era um estilo de jogo mais cadenciado e a gente tinha mais controle e, em contrapartida, a gente tinha mais controle e mais segurança para evitar determinado desespero defensivo, coisa que a gente não está conseguindo evitar nesse começo de temporada. Tem uns ajustes, etc, tudo mais, jogadores novos estão chegando, as coisas vão se adaptar. Concordo, só que continuo com a mesma opinião. Não vai ser possível jogarmos com Frimpong e Kerkez. O Robertson, com toda a péssima temporada dele na última temporada, defensivamente ele é muito melhor do que o Kerkez. Já se mostrou isso, nesse pouco do Kerkez. Tem que falar o nome dele direito que teve o videozinho. Então, assim, eu acho que o Robertson ele tem mais vigor físico para aguentar determinadas coisas, né? Não no que a gente costumava ver do Robertson, de atacar e defender com a mesma constância. Eu acho que ele vai acabar tendo que abrir mão da parte ofensiva para ser mais um jogador defensivo e a gente poder liberar o Frimpong. E quando for o inverso, quando a gente tiver condições de contar com o Bradley, que é outro problema também, que é um moleque que está sempre fora, hoje inclusive, volta a jogar depois de um tempo, voltando de lesão, né? Aí eu acho que a gente pode jogar com o Kerkez, né? Então, assim, eu acho que vai ter que ter esse balanceamento das laterais. E eu, pelo menos, até o momento, não vejo seguro o Liverpool jogar com as 2 novas contratações nas laterais, porque vai ser esse Deus nos acuda aí, né? Um erro crasso do Kerkez no lance do primeiro gol ali. O cara abandona a bola para tentar só ir no corpo do Bruno Guimarães e ainda mesmo assim perde, né? Né, a defesa toda exposta no segundo gol. Uma péssima saída do Alisson também, diga-se de passagem, apesar de todo o mérito que tem. Mas saiu muito mal do gol também. E a gente bota os caras no jogo novamente, assim, né? Parecia que nós estávamos com um a menos. Então, acho que o Slot tem muito, realmente, eu concordo com o que o Diego diz com relação ao sinal da luzinha amarela ligada mesmo no início de temporada, porque se faz necessária uma atenção para determinadas coisas. Outro detalhe, né? O nosso banco teve um downgrade absurdo em comparado com a temporada passada. Apesar de todos os problemas que todo mundo criticava o Darwin Núñez, apesar, né, de alguns problemas físicos do nosso finado Jota teve ao longo da temporada, nós tínhamos um banco melhor do que nós temos nessa atual temporada até o momento. Então, isso também é um dos motivos que também podem implicar em determinadas dificuldades no jogo. Eu vou contrário ao Nick, eu não acho que o Salah foi bem hoje, eu acho que ele foi bem apático, né? Ele foi bem abaixo do que ele poderia, não gostei muito da partida dele, acho que é particularidade aí, pelo que eu vi. Né? E o Ekitike realmente foi muito bem, né? Acho que não precisa falar muito mais, o
cara tá aí com 3 jogos oficiais, 3 gols, né? Tem dado muita constância e movimentação nesse setor ofensivo, tem ajudado bastante. Eu acho que realmente é uma grata surpresa nesse momento do novo Liverpool, mas realmente a gente tem muita coisa para debater, muitos pontos para a gente poder avaliar. Mas lembrando, pessoal, é só o início da temporada, né? Eu acho que também não dá para a gente se desesperar de início, só que a gente precisa realmente começar a corrigir, porque o Nick trouxe um adendo para o próximo jogo, para o clássico, que realmente é fatal. E a gente sofre isso desde a era do Klopp, o jogo aéreo. O jogo aéreo do Liverpool é muito fraco, defensivamente falando, então é absurdo. Então, isso não é uma particularidade do Slot. O Klopp já sofria com isso também. E a gente vai ter um teste um tanto nesse próximo final de semana contra o Arsenal. Ô, Dani, eu vou começar contigo. A nossa prévia tá daquele jeito, eu gosto assim. O time todo consciente de que não tá legal. A coisa não flui bem. O jogo de hoje começou com o Newcastle melhor. O Liverpool saiu na frente com um belo gol do Ryan Gravenberch. E é interessante porque era aquela pecinha de meio campo que faltava para dar a liga, em tese, se atrás não tivesse a pecinha chamada Konaté, que não tá... O Konaté, ele tá em outro lugar, menos em Liverpool. É impressionante. A partida... Ele foi de longe o pior na partida de hoje. Eu não vou nem entrar no mérito dos laterais, assim, o Kerkez, ele foi mal, na marcação dele no Bruno Guimarães, mas assim, todo lance que precisava do Konaté, ele estava atrasado, ele não chegava. Realmente está muito mal. A gente precisa ou subir logo o menino Leone para os titulares, ou então traz o Guerri e resolve essa questão da zaga. Mas eu vou só discordar de você, Rodrigo, com relação ao Salah. Eu gostei da partida do Salah, acho que foi uma partida ok. E o gol do Ningo Moura, o Salah normalmente ele usa a perna direita para dar aquela amortecida na bola, né? O famoso recebeu e passou. E ele já deu um tapa logo com a direita. O Szoboszlai, que o Dani muito bem elogiou. A gente ficava tirando sarro, o Sonoslai, mas a chegada do Wirtz, o cara ele tá querendo jogar e assim, eu quero jogar nesse time. Em que posição? Me põe aí, professor. Me põe, só não me põe no gol porque eu não vou ser melhor do que o Alisson, mas aonde você me colocar eu vou jogar a bola. O corta-luz dele foi melhor que a Enel. Foi melhor que a Enel. O cara bem demais pegou, só deixou passar aquela bola ali. E o Ningo Moura, muita personalidade. O tapa que ele deu na bola ali, matou o goleiro, matou a zaga. E eu achei a partida do Salah ok. Eu achei que ele participou do gol e participou do jogo de maneira normal. Óbvio que essa bola não tá chegando ali no Salah. Eu acho que a função do Wirtz, que era carregar essa bola de um lado para o outro, o Wirtz sumido em campo, o Salah acaba ficando isolado. Até porque se ele começa a vir buscar o jogo, você começa a perder a função de um jogador. Então, tá todo mundo respeitando o que o professor quer. Mas, ô Dani, eu vou começar contigo, porque o jogo com 46 minutos de partida, né? Segundo tempo, começou o Liverpool para 2-0. Um a mais é jogo para você pegar o meio-campo e fazer o Newcastle correr atrás da bola, né? Brincar de bobinho. Vamos trabalhar essa bola, vamos jogar. O Liverpool não fez isso. Milos Kerkez, como ele bem disse no videozinho, falha bizonha de marcação, ele foi ridículo naquela bola, porque ele tenta fazer uma cama de gato ainda pro Bruno Guimarães, que se escora nele e faz o gol, e não foi falta, tá? Foi inocência dele mesmo, ele foi ineficiente. E depois o segundo gol, todo mundo ali atabalhoado. O Konaté vem mal, vem muito mal mesmo, e essa insegurança defensiva começa a fazer a diferença para esse Liverpool no início, logo no início da competição. E o próximo jogo tem o Arsenal. 3-2, estrela de Ningo Moura brilhando, mas assim, tem um buraco negro nos rondando, e isso aí não tá legal, né, o Dani? Não tá legal, assim, eu... A questão do Salah, pra mim, nesse jogo, contra o Crystal Palace, naquele primeiro jogo, o Salah tava mal individualmente, assim. Não só porque perdeu pênalti, mas as jogadas caíam nele e ele não conseguia dar sequência. Eu acho que nesse jogo de hoje, e até um pouco no jogo contra o Bournemouth, eu não achei que ele tava mal necessariamente.
mas a bola chegava pouco nele, e quando chegava ele estava muito isolado nesse jogo, assim. O jogo ficava, o Rolando já falou isso, né? Muito concentrado na esquerda, e você invertia uma bola para ele e ele tinha que se virar ali, às vezes tentar achar um cruzamento. Ele quase deu uma assistência pro Jones, o Jones perde o gol dentro da área, num cruzamento que ele dá ainda, acho que no início do segundo tempo, no primeiro tempo, mas o Jones perde o gol. Ele sai com uma assistência num lance em que ele tem algum mérito, mas é muito pouco. Se o Liverpool ano passado muitas vezes buscava ele o tempo inteiro, agora tem buscado muito mais o lado esquerdo. E hoje você ter o Szoboszlai por ali e talvez não um cara que seja da posição, acho que isso perdia, deixava ele ainda mais isolado. Em relação ao Kerkez, acho que ele foi mal. Ele não foi muito bem em nenhum jogo até aqui. Acho que nesse ele teve a falha, que foi uma falha dele, clara, e que não tem adaptação ali, porque aquela bola é pra ele tirar em qualquer clube que ele esteja na face da terra. Mas eu não tenho, o Rodrigo falou do Robertson, então eu não tenho a menor confiança no Robertson de novo, assim. Pra mim, eu prefiro apostar no Kerkez e que ele vai se estabilizar. Eu acho que é uma mudança de sistema em outras questões, não na falha do gol. Mas pelo que eu via dele no Bournemouth, ele tá sendo muito mais forçado a ficar, porque antes era o Frimpong, que é muito pro ataque, e ele ficava meio que no meio do caminho, e agora era o Szoboszlai, que era um meia, então acho que ele acabava ficando um pouco mais preso ali. Ele tem tido poucas chances de chegar na linha de fundo, que era o que ele fazia com mais frequência no Bournemouth, acho que justamente por estar caindo por ali. O Ekitike, tá caindo o Gakpo, tá caindo o Wirtz, cai todo mundo para aquele lado esquerdo, e ele acaba ficando meio que num meio do caminho entre a defesa e o Isolado. ataque. Eu acho que isso tem tirado um pouco do brilho ofensivo que ele poderia ter. Defensivamente, ele falhou naquele lance do gol. Ao longo da partida, teve uma outra bola que ele toma nas costas. Mas, pô, pra mim, o Robertson também, temporada passada, não passou nenhuma confiança de que ele conseguiria. Ele teve gols piores que esse de falha. E ele não tinha físico mesmo, assim. O ponto forte do Robertson era o físico. Era um cara que cruzava muito bem a bola, tinha uma liderança muito grande. Mas o ponto que ele sempre destacou é ter um pulmão pra conseguir correr do início ao fim do jogo contra qualquer atacante do mundo. E ele não tem conseguido prover isso. Pelo menos na última temporada não foi assim. Mesmo o Liverpool sendo campeão, mesmo sendo. Em vários momentos a gente tinha um questionamento entre ele e o Tsimikas. Só que ele é muito melhor que o Tsimikas. Então, só de haver um debate entre se deveria iniciar um jogo com ele ou com o Tsimikas já mostra quanto ele caiu. Então, assim, pra mim é um cara excelente pra ter no elenco. Acho que ainda pode ser utilizado e vai ser utilizado muitas vezes. Mas eu preferia, pensando no resto da temporada, usar o Kerkez, deixar ele se habituar ao sistema agora, que ainda tem margem pra erro apesar de ser muito ruim você perder início, acho que ainda tem margem para erro, do que você ficar insistindo ali no Robertson, que é um cara que aparentemente, inevitavelmente vai perder a posição. Ele quase foi pro Atlético de Madrid nessa janela. O movimento molhou, mas ele quase foi. Chegou a falar que ele talvez tivesse interesse de ir. Então acho que vale mais a pena se apostar no Kerkez. E o Wirtz, cara, pra mim, ainda não adaptou, ainda não deu liga. Ele saiu com uma assistência naquele jogo contra o Crystal Palace, acho até que foi um jogo bom dele. Ele fez alguns bons jogos em pré-temporada, mas pra mim ele tá muito no meio do caminho também ali, assim. Parece que ele ainda não entendeu também a movimentação. Às vezes o Ekitike sai e ele tenta ir pra dentro da área, que a gente falou isso no último jogo, só que isso ainda não deu certo. E na Premier League, tem que ser um passe muito bom para um cara com o físico do Virtus conseguir ganhar essa bola dentro da área. Tem que ser um passe muito bom. Um passe como, por exemplo, o Jones recebeu do Salah e não conseguiu finalizar. Ele ainda chutou uma bola no jogo. Eu acho que ele não fez um jogo horroroso, mas ele ainda não é acionado na dele, na melhor dele ali. E quando tem muita gente em volta. Ele tá no meio de 4, 5 jogadores e aí ele não consegue dar a sequência, assim. Mas acho que é uma questão de tempo também. Pra mim, o que mais me preocupa é o Konaté, porque tá muito mal e, assim, parece desligado. Não só no lance do gol, teve uma bola em que ele domina meio que a bola de coxa, tenta dar um passinho, perde, dá um contra-ataque pro cara, ele tem que puxar, ele derruba o Gordon, então amarelo. Muito estabalhoado. Aquele lance do Semen era pra ele ter feito a falta. Isso aí pra mim diz muito mais, porque o Konaté, em tese, era um cara que não tem o que adaptar. Não mudou tanta coisa assim na vida dele. Ele sai jogando com o Van Dijk. Ele ainda tem ali se o Arnold era um problema na lateral direita, o lateral direito lá também vai ser um problema defensivo, porque porra, o Arnold nunca foi seguro ali, então não entendo essa queda dele. E aí não sei se é porque ele tá pensando em Real Madrid ou não sei, não tem como saber, não faço a menor ideia, não tem como eu conjecturar isso, mas ele tá mal. E aí você tem o Leone, que é um garoto de 18 anos que acabou de chegar, não fez pré-temporada, e você vai colocar ele na fogueira? Não vai. O Guerri, se chegar, você já vai sair jogando o Guerri, acabou de chegar no sistema, joga num time que é completamente diferente do Liverpool, que é o Crystal Palace. Você vai colocar ele? Então acho que a gente tem que ter paciência e acreditar que o Slot, que pegou um time na primeira temporada, sem reforço, e fez esse time campeão, vai ter a capacidade de, com os nomes que, não é ele que escolhe, não é ele que toma a decisão de transferência, tá? Vale lembrar. Ele é o coach, mas ele obviamente tem participação.
com o time que ele monta, que ele vai conseguir, com 5, 6 rodadas, talvez depois da data FIFA, ter um time mais pronto. Porque parece muito uma questão física ainda também em alguns momentos. E esse jogo eu destaco. É um jogo à parte, porque toda a atmosfera do estádio é uma atmosfera que você normalmente não tem na Premier League, tá? Porque o estádio da Premier League não inflama assim normalmente. Em vários momentos na transmissão você vê uma porrada de time visitante cantando e o time da casa meio num marasmo. Acontece direto por conta dos turistas e tudo mais. Mas era um jogo à parte. Era um jogo de Copa no meio na segunda rodada da Premier League. E isso tem um peso. Os jogadores do Newcastle claramente estavam pilhados. Na expulsão do Gordon, Gordon saiu correndo igual um maluco pra acertar o Van Dijk numa bola que claramente ele não ia pegar. O Bruno Guimarães o tempo inteiro muito pilhado. No gol, depois, os jogadores fazendo falta pra caramba. Então, acho que O é se jogo preocupar. quebrou o recorde de média de falta da Premier League, velho. Jogo extremamente truncado. O Arne Slot falou que ele não viu um jogo, ele viu uma sequência de bola parada e tal, e foi um pouco isso. Mas acho que é um jogo muito atípico. É o problema defensivo, precisa resolver. O Arne Slot precisa fazer da liga o time que ele quis montar. Porque agora é muito mais o time dele do que o do Klopp. A gente falou isso antes. Então ele precisa fazer isso funcionar. E eu acredito que, se não contra o Arsenal, quando voltar da data FIFA, quando você tiver jogos menos tensos, assim, porque todo jogo foi tenso. Um era a final da Supercopa, que pro Palace valia muito mais que pro Liverpool. O outro era o Bournemouth, que é um time difícil, chato de jogar, apesar de ter perdido muita peça. E com toda a questão de ser uma primeira rodada, tinha a questão do Jota, tinha um monte de jogador estreando. E esse agora é uma guerra campal fora de casa contra o Newcastle. Contra o Arsenal vai ser outro jogo com clima pesado, clássico. Espero que isso aí, se a gente tiver bem, tiver, se não na liderança, a 6, 5 pontos ali em novembro e o time começar da liga, ainda dá pra você brigar por qualquer coisa. Não adianta também, o Liverpool temporada passada começou bem, teve um auge muito bom ali, e depois foi só ladeira abaixo, foi caindo, perdendo força, que não se repita. Ô, Nick, eu vou jogar para você exatamente agora um pouquinho do que trouxe aí o Dani e uma projeção para o que vem aí. Porque hoje nós estamos no dia 25 de agosto e no dia 25 de setembro, sabe o que começa? Liga dos Campeões da Europa. É um sistema diferente. Nós jogamos a última temporada e a gente viu que da primeira fase para a segunda muda muita coisa e muda muita coisa mesmo. E esse time, eu concordo em partes com o Dani e discordo em outras partes do Dani. Eu tô preocupado muito com o Florian Wirtz, não pela adaptação dele, mas pela função dele no time, porque ele é o cara que chegou para ser o 10 do time, e esse time não tem 10 desde o Felipe Coutinho, nós estamos há 10 anos adaptando os caras ali da frente para uma função distinta, e nós conseguimos isso com o Roberto Firmino, ele fez essa função bem, e a gente tem utilizado mais segundos volantes para fazer essa função de camisa 10 mesmo, né? De ser o cara que pisa na área, o cara que vai bater essa bola pro gol, que vai chutar de fora. E isso daí a gente tem revezado bastante. E o Wirtz chegou para ser o cara que junta todas essas características e leva a campo ali para os jogadores. E isso não está acontecendo no momento. E esse primeiro pedaço aí de campeonato inglês do Liverpool tem Arsenal, tem Chelsea, tem Everton, e se eu não me engano, tem o Manchester United também. Então, nós vamos ter uma enxurrada de jogos grandes até a estreia na Liga dos Campeões. E o time, essas batidas de cabeça na defesa, esse meio-campo frouxo, para usar o termo correto, meio-campo frouxo, diferente do que foi a temporada passada, tem que começar a olhar numa segunda rodada, porque é isso que o Dani falou. Agora é o time do Slot. Nós estamos falando isso. O Slot pegou o time do Klopp e viu como é legal pegar um trabalho bem montado. E aí eu vou puxar o holofote para o senhor Arne Slot por conta do seguinte: reclamou-se que a FSG era pão dura. Até essa semana teve um jornalista, não vou citar, que ficou falando: o Klopp era pão duro, não sei o quê. Bastante desinformado, inclusive. Mas a gente viu a FSG gastando, o Slot pedindo eu quero esse, eu quero aquele, e assim, lagosta, robalo, peixe bom. Os caras chegaram e segunda rodada a coisa tá meio pesada ainda. Qual que é a sua análise desse jogo e uma perspectiva rápida aí para o que pode vir nessa Liga dos Campeões? Porque quando é um sorteio, não tem mais aquele negócio de grupo da morte, nem
você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vem pela frente. E é todo mundo pegando todo mundo. O que você viu desse 3-2 maluco? E você concorda com o Dani nessa questão de ser um jogo de Copa numa rodada de Premier League? Eu concordo, mas eu não tenho o papel do Pierce. Nunca tive. Nunca tive. Sou muito cético quanto a isso. Se o clube quer se colocar como elite, na minha humilde opinião, ele tem que fazer igual fez temporada passada. Um clube que é top 5, top 4, tem que ganhar em casa e não pode tomar 2 gols pro time com um a menos sem as duas peças principais, gente. É a mesma coisa você pegar e falar pra mim assim, não, gente, tá tranquilo, tá tranquilo. A gente pegou o Nottingham Forest sem o Chris Wood e o Hudson Odoi e a gente tomou pressão pros caras. A gente pegou o Chelsea sem o João Pedro e o Cole Palmer com um a menos e tomou pressão pros caras. Não dá pra relevar, gente. Não é isso que eu não tô colocando, gente, como se o Liverpool tivesse taticamente fizesse um jogo patético. Não é isso. O jogo do Liverpool não era pra ter sido sem controle, um jogo de um a menos contra um time que é simplesmente pior. Pior. Ah, os caras deram a vida. Não me interessa. Os caras são piores. Do nada é o quê? Virou Manchester United? A gente vai acostumar, a gente vai colocar como padrão empatar com Fulham fora de casa. Pro Liverpool desse padrão, desse nível, o atual campeão. Não pode, gente. Da mesma maneira que o Arsenal pegou e fez aquele chocolate, que o Chelsea pegou e fez aquele chocolate, o Liverpool deveria, no papel, ter feito o chocolate depois que o Gordon foi expulso. Só que não. Os caras pegaram vocês, fisicamente falando, e fizeram vocês de saco de boxe, velho. Bateram até onde não dava e colocaram tudo que é possível para poder cortar o jogo. O que o Liverpool fez? Aceitou. Não, vou tomar as faltas aqui e deixar o jogo parado. Não dá, gente. Não dá. Sabe por quê? Vou complementar o que o Diegão falou. Tem um clássico contra o Arsenal agora em Merseyside, lá em Anfield. Beleza, clássico. 50-50. Aí depois pega o Burnley fora de casa. Vai dar mole assim de novo? Outro problema. Vai lá e vai ter um Merseyside Derby. Com o Everton em crescente. Com o estádio reformado. Pode chegar, possivelmente pode chegar no Merseyside Derby encantado. Problema. Aí depois pega a pedra no sapato de toda temporada. O Crystal Palace fora de casa. Ah, não tem o Eze mais. O Crystal Palace sem Eze, Olise e Mateta já fazia raiva. Isso não é parâmetro. E aí é Chelsea, o maior clássico. E aí pega o Brentford fora de casa, que também era um problema. Foi quebrado o tabu com o slot ano passado. São meios muito difíceis para você falar assim. O Liverpool é confiavelmente uma condição de você ganhar os 15 pontos aqui. Sério, analiticamente, não dá para você pegar todos esses retrospectos desse começo de temporada e colocar para mim que é garantido os 15 pontos, como por exemplo, a gente pensou que deveria ser com o time que o Slot montou. E aí eu vou bater nessa tecla que todo mundo colocou. O time do Slot está com muito mais cara de problema do que de solução. Com o meio campo muito desorganizado, com um ataque muito individualizado, porque o Wirtz ainda está desconexo um pouquinho, o Salah está ficando um pouco isolado, e o que o Rodrigo falou, a gente está com dois laterais ofensivos que defensivamente se comprometem. E um dos zagueiros oscila muito. Então, infelizmente, gente, o time não está coeso. A palavra que o Rodrigo gosta tanto de usar, coeso. O time não está coeso. É o terceiro jogo da temporada. Segundo e meio para vocês, porque vamos colocar que a Community Shield é um final de pré-temporada. Vamos colocar dessa maneira. Mas não pode. Não pode. O Liverpool não pode chegar na terceira temporada, na terceira rodada com 4 gols sofridos. Sem ter jogado nenhum clássico. Que é aquele negócio que a gente, quando eu entrei que então, que era a pauta. Que o Liverpool do Big Six, normalmente o Liverpool era o clube que pegava o pior calendário. Sempre tinha 2 clássicos e 5 jogos nas 5 primeiras rodadas ali. Essa temporada não. Essa temporada não. E tá com um começo pior do que quando jogava a penca de clássico no começo da temporada. Então, assim,
Eu não vou bater no Gravenberch, não vou bater no Szoboszlai, não vou bater no Kerkez, não vou bater no Frimpong. Por quê? Porque o elenco foi montado por um treinador. E eu acho que esse treinador tem que fazer as mudanças dele, não na escalação, mas na maneira que o time está se portando. O Slot gosta de ter controle. Por que que ele tá nesse troca-troca todo com o fundamentalismo inglês? Não é assim. Eu acho, pro elenco que ele montou, eu acho que é muito mais seguro você ter o controle da bola. Tocar de lado, cansar o adversário, buscar a brecha no tático. É muito mais a cara dele, sabe? Então, pra mim, assim, igual eu falei no começo, pra mim foi um jogo frustrante. Eu esperava um jogo muito mais controlado, muito mais. Principalmente pelo clima que tá em Newcastle. O norte da Inglaterra tá passando por um momento bem complicado ali. A situação do Isaac tá claramente, todo mundo viu tanto que afetou o elenco, tanto que o elenco está afetado pelo isolamento do Isaac. E o Liverpool não tirou proveito nenhum da situação. O Liverpool estava perdendo para ele mesmo até o Engomor fazer o gol. Um lindo gol, diga-se de passagem. Então, assim, acho muito é muito pobre para o melhor representante inglês na Europa falar para mim que os 6 pontos é o que interessa. Não acho. Acho que os detalhes são os detalhes estão nítidos demais aos olhos nesse momento, coisa que, na minha opinião, não deveria estar. Com é coisa de que atualmente somente times que brigaram para não cair, que brigaram para não cair, estão tomando no começo de temporada. É um ponto bastante criterioso a se analisar. Rodrigo, vou contigo agora para essa análise de jogo. No gol do Ningo Moura, o... tem umas coisas que no futebol, nós que estamos ganhando hoje, a gente acha legal, mas, pô, a cara do Ed Howe naquele gol foi tipo, eu não consigo acreditar que meu time deu esse mole para um menino de 16 anos que acabou de entrar. Tomamos o, tomamos o empate e os caras tomaram o gol. Um clima tenso ali no jogo, como bem o Nick falou. Recorde de faltas na Premier League. Um jogo bastante truncado, mas assim, vamos ser sinceros, não dá, não tem a mínima condição do time fazer a partida que fez hoje. Senhor Kerkez, como você bem disse no início, abandonar a marcação, ele tá. Cara, e o pior é que você vê o vídeo. Quanto mais vezes você que está nos vendo aqui e você que está nos ouvindo em qualquer agregador de áudio, você puxa o lance do gol e olha a movimentação do Bruno Guimarães, porque o Kerkez, o Bruno tá vindo na frente dele, ele tá vindo de frente, eles estão se olhando. Eu não consigo imaginar o que, que o Kerkez pensou. Ele falou assim: o cara vai parar aqui porque ele vai me respeitar. Eu jogo no Liverpool. O cara vai dar aquela paradinha. Opa, é o Milos Kerkez que tá aqui na minha frente. E o Bruno Guimarães, que não teve respeito algum pelo húngaro, foi lá e fez o gol. Um time que, se o ano passado, a temporada passada, a defesa era um dos pontos fortes, essa temporada a coisa tá complicada. E assim, né? É muito azar você perder os dois laterais direitos. E no início da temporada, quando a gente botou a mesinha tática aqui, eu não vou lembrar quem que foi, se foi o Dani ou se foi o Nick, que quando eu falei assim, ó, Szoboszlai na direita. Pô, tira o Szoboszlai da direita que tá me irritando isso daí. E o homem fez o dele ali na direita, não ligou para a posição, fez o que tem que fazer e marcha. 3-2, Rodrigo, com muito mais pontos negativos, muitas lições para o Arne Slot. E assim, né? Um time que em 2 rodadas teve mais sorte que juízo, mas uma hora a gente sabe que se a punição tiver que vir, né? A coisa vai ser pesada. 3-2, Rodrigo, quais sinais amarelos você destaca nessa partida ruim do Liverpool fora de casa? Eu acho que o Nicolas foi feliz na abertura do episódio com relação a o quão de dificuldade nós vamos ter com times mais fortes se a gente continuar nessa atuada. Então, esse sinal amarelo com relação à nossa fraqueza defensiva atualmente, né, lembrando novamente que é só o início de temporada,
deve ser corrigido o quanto antes, né? Como eu havia falado também na nossa prévia aqui, a gente teve um downgrade com relação ao banco de reservas. Não era algo absurdo, mas a gente tinha peças de mudança um pouco mais interessantes com o que nós temos hoje, por conta de tudo que a gente estava, né, tá se desenrolando no mercado. A gente contava em ter pelo menos mais um atacante, que era o caso do Isaac, né? Então tem uma série de outras coisas, né? Aí vem as questões físicas, né? O próprio Frimpong também é acometido. Por isso o Bradley a gente não sabe o quanto pode contar, né? Há ainda casos de jogadores como o Elliott, que fica nesse vai, não vai, vai sair, vai ficar tudo, né? Não tem tanta minutagem quanto eu imaginava que pudesse ter, né? Desde a temporada passada com o Slot, enfim. Então você acaba ficando meio que preso naquilo que vai jogar inicialmente, né? E o time hoje, como um todo, foi muito abaixo, muito abaixo. Acho que o Gravenberch salva ali no momento que a gente estava sendo amassado, né? O Newcastle já merecia estar à frente do placar quando tinha 11 contra 11, estava 0-0 ainda, né? Não é um exagero dizer isso, né? E a gente sai na frente no início da segunda etapa, né? Aí tem a situação do Gordon, como disse o Danny Boy, né? O próprio Nicolas, e vocês já avaliaram a situação do clima de guerra que se criou à toa por conta de um jogador que quer sair do clube. Cara, é o que eu sempre falo, com relação aos dois clubes, né, que eu gosto, né? O meu clube de coração aqui, que é o Botafogo, e o Liverpool. Cara, o jogador quer sair, libera a porra do cara, meu irmão. Vaza, deixa o cara embora. A pior coisa que você faz é ficar com a porra de um jogador insatisfeito no elenco. Daqui a pouco o maluco tá contaminando outros jogadores. Aí chega uma proposta com outro jogador aleatório, o maluco também quer meter marcha também. Enfim, é complicado, irmão. Então, assim, os caras criaram essa situação toda, né? Criou rivalidade porque venceram um título depois de 70 anos em cima da gente. Parabéns para eles, mereceram a Copa da Liga, mas porra, gente, calma aí, né? Segura um pouco, né, Magpies? Então, criou-se toda essa situação para um jogo que virou um jogo de Libertadores, porra, na segunda rodada do Campeonato Inglês. Entende? O Gordon é expulso, a gente tem aquela vantagem numérica, faz por merecer logo um 2-0 um quick tick no início do segundo tempo. Parecia que a gente ia ter o controle da partida e parece que o estádio meio que ajuda os jogadores a incorporar ali uma aura absurda. O Newcastle mereceu demais o empate que teve. E eu acho que a reação do Ed Howe com relação ao gol sofrido do Enigo Moura é justamente por ter feito o que fez, empatar a porra do jogo com um a menos e, porra, basicamente no último lance tomar o gol. Tipo, caralho, mano. A gente lutou tanto, chegamos até aqui pra, porra, não adiantar de merda nenhuma. A gente vai perder o jogo. Deu pra entender? Era melhor ter perdido por 2-0, 3-0. Acho que na cabeça dele deve ter passado isso naquele momento. Tipo, meu irmão, deixa do jeito que tá, que pelo menos, beleza. A gente já sofreu o que tinha que sofrer. Né? Ponto positivo, obviamente, né, pro Nego Morra, porque é o terceiro jogador mais jovem da era Premier League a marcar. Né? O primeiro é o Milner, para quem não saiba. O segundo é o Wayne Rooney. E agora o Enigo Moura entra nesse top 3 aí de jogadores mais jovens a marcar na Premier League. Ótimo o chute dele, né? A colocação, ótimo o corta-luz, como o Diego já citou, do Szoboszlai. O Szoboszlai que se dedicou, se doou, né? Jogou como lateral, volante, joga como tudo ali, né? Tem feito tem emulado realmente a camisa 8 do Gerrard, né? Porque, porra, o Gerrard também era outro que jogava em tudo quanto era posição, coitado, sempre se doando. Então, acho que o Szoboszlai tá indo nessa linha aí também, né? Mas fica o adendo com relação a esses acertos defensivos. Eu acho por melhor os Slot passar a pensar dessa forma com relação aos laterais. E isso não é uma ideia minha, né, gente? Eu passei a enxergar muito disso nos treinadores europeus que têm passado aqui no futebol brasileiro, principalmente os portugueses que passaram no Botafogo. Eles trocam os seus laterais de acordo com o que eles querem para o jogo. Então, muitas das vezes, né, eles colocam um lateral mais defensivo para liberar um ponta por um lado do campo ofensivo e deixam um lateral mais ofensivo do outro lado, né, invertendo, quando ele precisa inverter, com um meia, né, barra ponta, que ele inverte o jogo para dentro, para dar o corredor para o lateral. Então, assim, eu tenho visto muito isso desde a época do Castro no Botafogo, o Renato Paiva fazia isso também, né? E agora o Ancelottinho vem fazendo isso também. Então é interessante essa escolha. Eu não vejo
nenhum desses três treinadores que eu citei aqui no meu mundinho positivo, pequeno aqui do Botafogo, colocando os dois laterais mais ofensivos que ele tem para poder jogar na mesma partida. Então, se dá para você mesclar isso, justamente para você não sofrer tanto defensivamente, eu acho que faz o teste. Acho que vale o teste, né? Um jogo ou outro você testar para ver como é que vai ficar, porque eu acho que por hora tá muito desproporcional. Hoje não tinha o Frimpong e o Kerkez, tal, era só o Kerkez. Beleza, mas você tinha o Szoboszlai de lateral direito, caralho. Não é do cara, porra. Então, assim, não é dele. Ele vai se doar, vai jogar bem, etc. Tá bom, mas ele não é lateral direito. Não é por ali que você vai forçar, né? Pô, exatamente, entendeu? Então, assim, se tem uma coisa que dá pra dar errado, é justamente no cara que não joga na posição dele, pô. Que aí, o que acontece? O cara vai bem, né? Se doou, se dedicou, deu certo. Mas na primeira falha defensiva do cara jogando ali, a própria torcida começa a reclamar. Porque tá bom, mas não é do cara, mano. Infelizmente. Então, eu acho que quando a gente tiver com os laterais todos aptos, né? Principalmente os direitos, que tá difícil, eu acho que vale esse teste dessa mescla. Só que é aquilo também, não adianta você colocar o Robertson e querer que o Robertson jogue igual que ele costumava jogar 2, 3 temporadas atrás. Subindo que nem um maluco também. Tem que falar assim, ô robô, você tá ficando velho, segura. Você vai segurar que eu vou liberar o Frimpong. Beleza? Beleza. E vai, e fé. Aí, não, agora eu vou colocar o Kerkes e o Bradley. Bradley, tu segura que eu vou liberar o Kerkes. E testa, mano. E testa. Eu acho que hoje o foco defensivo, tirando o fator zagueiro, né? Que apesar da gente ter trago o Leone agora aí, né? A jovem joia italiana, né? A gente ainda requer uma atenção para esse fator zagueiro. Tem esse imbróglio do Konaté, né? Tem essa situação do Guerri, se vem ou não vem, né? Mas eu acho que saindo desse universo da dupla de zaga em si, cara, os laterais precisam se acertar com relação a isso, com relação ao jogo. Mas é como disse o Daniel, hoje é muito mais o time do slot do que era na temporada passada. Então ele tem que se virar nos 30, esse Humpty Dumpty, ovo safado, para conseguir fazer esse time jogar e se ajustar. Né? E aí também vou fazer como o couro da mesa aqui, passar um pano para o Virtus. Eu acho que é um estilo de jogo muito mais intenso do que ele tinha. É uma adaptação à nova liga. É uma adaptação até para um novo jeito, né, de um novo time jogar com ele, porque é aquilo, como disse, citou o Diego, né, o nosso último camisa 10 que chegou a flutuar por dentro ali foi o Coutinho muitos anos atrás. Depois disso, a gente foi 10 anos mudando. atrás. Então, a gente foi 10 mudando, anos. migrando. Então, até se adaptar um novo estilo de. Enfim. Então, tem que casar o estilo de jogo com o que o treinador quer, com o que o jogador pode oferecer. Né? Virtus tem talento, todo mundo sabe disso. Uma hora ele vai engrenar. E assim eu torço também para que engrene essa situação dos laterais. Né? Até agora, o que eu vejo do Kerkez não tem me agradado tanto. Não acho que é um bagre, não é isso, gente. Mas até aqui, ok para mim, nada demais. Eu acho que o Frimpong, por ser um cara mais ofensivo, já demonstrou mais. Parece que está mais à vontade com relação ao ritmo da liga, até por ele ser mais rápido também. Não sei se isso acaba influenciando, né? O cara tem mais velocidade, ele acaba entrando no ritmo melhor. Enfim, parece que ele está mais adaptado, né? Apesar do Kerk já estar adaptado por ter jogado no Bournemouth, né? Mas eu digo assim, adaptado ao time em si, ao estilo de jogo do time. Pode ser o que o Daniel falou, o Kerk se requer também um pouco de atenção para se adaptar ao que o Slot está pedindo a ele. Então, gente, assim, muito. Para o jogo de hoje, dá para a gente criticar vários pontos, mas eu volto a reforçar que é só o começo de temporada, é a segunda rodada. Muita coisa vai acontecer ainda, a gente vai ter muita melhoria, talvez até piora também, né? Espero que não, mas faz parte do processo. Então, vamos esperar que dê certo. Só para complementar aqui o que o Rodrigo falou, que eu não tava esperando por esse final. Eu vi uma galera falando, e é verdade também, né? O Kerkez tem 21 anos, tá? O Virtus tem 22. E o Ekitike acabou de fazer 23. Cara, o Elliot tem a mesma idade do Virtus. E a gente trata o Elliot às vezes como um garoto. O Kerkez é mais um ano mais novo que o Elliot. Então, assim, acho que talvez demande um tempinho, não só pela mudança de liga, você dá um passo maior na carreira, vai para um holofote maior. O Virtus é mudança de liga, o Kerkez acho que é um passo maior dentro da própria liga, com um modelo diferente também, expectativas diferentes.
As pessoas atacam diferente o Bournemouth do que atacam o Liverpool, tem toda uma conjuntura, mas também são jogadores jovens. O próprio Ekitike, ele consegue fazer esses números todos, mas você parar pra ver, tirando os lances que ele participa dos gols e tal, muitas vezes ele erra, ele errou um passe besta, talvez pra lateral, ainda coisa de encaixe também. Então acho que a tendência pra mim, que não me deixa tão preocupado nessa parte, tanto do Kerkez ofensivamente, quanto do Frimpong, quanto do Kitike, é isso. Acho que são jogadores jovens mudando de time que ainda tem um tempo pra madurar e desenvolver mais, assim. É que a gente, acho que tinha um tempo que a gente não tinha tantos jogadores jovens chegando juntos, assim, né? O próprio Gravenberch demorou um tempão pra começar a render, e rendeu com outro técnico, mudando de Por posição. esse preço e por esse holofote também é uma coisa muito nova para Merseyside como um todo, né? É, assim, se você pegar de jogador muito jovem, chegou por um valor do Wirtz é inacreditável, nenhum vai ter. Mas pelo valor do Kerkez ali, tu vai ter poucos, assim, até ainda. Vai ter talvez o. Na época que o próprio Gravenberch chega, ele chega acho que por 35 e tal. Mas assim, chega em outro contexto. Gravenberch não era pra ser solução de nada. Então acho que a idade é um ponto importante nessa questão. Acho que vai madurando. Tal como vai ser com o Ngomorra, tá? Porque a gente se empolga com o Ngomorra agora e pode ser que ele emende uma sequência de 10 jogos que ele entra e não faz nada. É um garoto de 16 anos, ele mais ainda. Pô, ele é bizarramente muito mais novo que todo o time do Liverpool. Você pega um jogador novo do time do Liverpool, o Jones, o Elliot, qualquer jogador que você considere jovem, ele vai ser 2, 3, 4, 5 anos mais novo que ele. É bizarro. Ele é 7 anos mais novo do que o Elliot. Pô, de 16 para 23, imagina, o cara ficar 7 temporadas no Liverpool, você fala assim, pô, o cara é um bagre. Quantos anos ele tem? 23. Pô, realmente. Não, assim, eu vou continuar contigo, Dani. Eu vou até passar para frente, porque a semana nossa vai ser insana. Mas, assim, esses ajustes, e se eu não me engano, a janela termina agora no dia 2, né? A janela de transferência termina. Não, na Inglaterra ela estica um pouquinho mais. Ela vai um pouco, se eu não me engano, ela vai um pouquinho mais à frente. Tem uma diferença entre a janela europeia e a interna inglesa. Eu Ah, acho que verdade. a É. europeia fecha ali bem no início de setembro e a outra acho que vai mais um tempinho, mas tem uns critérios, não é qualquer trem. Basicamente ela fecha no início de setembro. A dentro da Premier League, ela acaba dia primeiro. É, isso, mas tipo, tem ainda uma que você pode trazer jogador de Championship ou de outra coisa e tal, mas basicamente A ela dentro da acaba no Premier início League é de dia setembro. primeira. Porém, eu acho que é mais 10 dias. A da Premier É. League pra fora. Eu acho que é mais 10 dias, o Pierce. Então a da Premier League termina lá pro dia 10. Porque não, a europeia O termina contrário, a agora. europeia. Não, a da Premier League acaba dia primeiro agora. A Ah, então europeia vai beleza. até o dia 10. Então, o Liverpool precisa dar uma acelerada aí nessa questão dos reforços, porque se vai chegar mais alguém, né? Eu não sei como é que vai ficar essa questão aí do Isaac, ainda mais depois do jogo de hoje, né? Que com certeza, pô, podia estar tudo resolvido, o cara vai me solta aquela nota sem necessidade alguma. Falta um pouco de media training também para jogador de futebol lá na Europa. Ô, Dani, eu vou continuar contigo porque essa semana tem sorteio de Liga dos Campeões e tem essa preocupação do que ainda pode acontecer. Que expectativa que você tem para esse sorteio barra o que a gente vai passar ainda nessa semaninha? Tem jogo contra o Arsenal, tem uma tabela que vem aí, uma coisa influencia a outra ou você acha que são dramas distintos que nós vamos passar? Porque o jogo contra o Arsenal também não vai ser brincadeira, né? Ah, cara, assim, é a segunda temporada com esse formato da Liga dos Campeões, né? Então, temporada passada a gente foi muito bem e deu azar nas oitavas pegar o Paris Saint-Germain que tinha ido mal e tava crescendo. Então, acho que assim, o Liverpool pegou um dos piores sorteios na temporada passada e conseguiu passar muito bem. A expectativa é que você vai ter uns jogos duros, porque nessa fase agora, com esse modelo, sempre vai ter dois, três joguinhos ali muito encardidos, mas você vai ter jogo fácil também. Eu acho que apesar de ter mudado um pouquinho a dinâmica da fase de grupos, a fase de liga não inventou a roda muito assim. Deu certo, foi legal, teve muito jogo legal, teve uma correria ali no final, mas vai acabar, pra tu ficar fora dos 24 é bem complexo ali. Mas aí entra no que o Rodrigão falou, Pierce, né? Te interrompendo e tal. Por quê? Você confia que com essa instabilidade defensiva, caso ela perdure, vamos falar do Si aqui, você acha que o Liverpool é garantido entre os oito? Qual foi na temporada passada? Acho. Acho que o Liverpool não. Essa estabilidade defensiva pra mim não vai se manter a longo prazo.
Então, pra mim, ele se mantém. Eu acho que o Liverpool é um dos candidatos a ficar no top 8. Se vai ficar ou não, aí eu não sei. Porque o Manchester City pra mim era temporada passada e com 2 semanas já dava claro que nem ia ser. Mas pra mim o Liverpool ainda é forte concorrente a ficar entre os 8, assim. Não sei, eu também não vejo nenhum futebol. O Newcastle tá na Champions League. O futebol do Newcastle em nenhum momento me encanta. O Arsenal eu vi o jogo contra o Leeds e o placar engana um bocado, assim. Foram 3 gols de bola parada e alguns momentos poucos inspirados de muitos jogadores do Arsenal. O Chelsea empatou com o Palace e agora ganhou bem aí no final de semana. Eu vi o jogo deles também. Mas o Então, West Ham é assim, brincadeira. O West Ham tá de sacanagem. não é. O West Ham tá de sacanagem. O Tottenham me surpreendeu até. Ganhou do City, fez aquele jogo contra o Paris Saint-Germain que O ramelou, mas jogou Tottenham é bem. surpresa. O Tottenham é É, surpresa. Ele deu um baile no Manchester City. O sim. Reinders não viu a cor da bola, pô. Então, assim, acho que o Liverpool vai ter o sorteio aí, vai ter uns jogos difíceis, a gente vai ficar tipo, caramba, vai ter que pegar o Barcelona no Camp Nou, vai pegar o Bayern na Allianz, e vai ter aquela porra, Ah, vai é, o ter que... Barcelona tá sem estádio até a terceira rodada da Champions League, tá? É verdade, é verdade. Tem essa questão aí da reforma deles lá, mas vai ter aquele jogo chato que a gente vai olhar e falar, porra, esse jogo vai ter que entrar aqui na Max pra ver Liverpool e, porra, Ludogorets pela 10ª rodada da fase de grupo, sei lá. Nem tem, só tem 8 jogos, mas enfim. Ô, Nick, eu vou contigo para poder fechar com o Rodrigo. E expectativa para esse jogo contra o Arsenal? Olhando para a partida que foi hoje, olhando para o que o Liverpool está produzindo, ataque e defesa, qual que é a sua expectativa para esse jogo contra um Arsenal que vem bem mais uma temporada do Arteta aí, acredite no processo, mas que uma hora vinga, né? Nós somos prova disso, uma hora a coisa dá certo e eu espero que não seja no domingo, mas qual que é a sua expectativa para essa partida diante dos Gunners e diante dos nossos torcedores? Cara, eu vou ser bem transparente com vocês. Eu tô esperando um jogo bem ruim. Taticamente falando. Porque o Arteta ainda não tem na mão o meio de campo dele. O Odegaard saiu machucado no jogo contra agora até me fugiu contra quem que foi. Contra o Leeds, eu acho. Saiu machucado. Então, assim, já tem baixa. Ele ainda não sabe quais laterais escalar. Ele tem tanto lateral à disposição que ele não sabe a situação. O Pierce acabou de cumprimentar no chat pra gente que o Saka também está machucado. Aí tem essa situação do problema defensivo do Liverpool. A dificuldade com o meio-campo até hoje, tá, gente? Até o dia 25 de agosto, a gente já identificou que o Liverpool tem um problema no meio-campo. Pode ser que a volta do McAllister e tudo mais resolva. Mas até o presente momento tem uma falha, tem entre aspas, uma instabilidade. Então, pra mim, cara, vai ser um jogo de lampejos individuais e de bola parada. Porque se o Arsenal fizer igual fez com o United, igual fez contra o Leeds, que é o quê? Faz 2 gols de bola parada na jogada ensaiada deles, e aí retranca lá atrás e fica no contra-ataque infinito. Eles estão ganhando jogos assim. É uma maneira tática de jogar? É bonita, não. Mas eu acho que pra última temporada do Arteta, que é o famoso, na minha opinião, tá, gente? Se não ganhar nada grande agora, vai rodar. Não é possível que vai ficar. Se não ganhar nada, nem uma copinha, passar tudo em branco, não rodar? Não sei se roda, mas deveria. Então, É, esse ponto. isso aqui eu tô falando com você, que é muito difícil. Muito difícil. O Arsenal vai ficar em branco pela, eu acho que é a sétima temporada, pô. É muito tempo. Muito tempo. São quase 2.000 dias sem um título. E esse jogo, Nick, inclusive você falou da questão dos desfalques do Arsenal, ofensivos e tal, mas ainda assim é um jogo que se acaba 0-0 e o Liverpool sem entregar a quantidade de gol que entregou, eu fico muito mais tranquilo pra data FIFA do que se o jogo acaba 3-3, essa loucura de Ah, não, novo. mas aí todos nós. Ah, todos nós. Todos O nós. time do Arsenal ele tem uma defesa segura, tá? A princípio ele tem uma Então, defesa segura. o Zumbimente que chegou agora, né? Tá comendo a bola, pô. Tá Ele comendo a tem bola. uma defesa segura. O ataque deles tem muita produção de bola parada e tal, mas também tem um ataque com muita gente. Então, assim, o Eze pode ser que jogue, não sei, cara, chegou agora e tal, mas você tem outras opções ali. Eu acho que se o Odegaard não jogar, ele joga. É. Então, assim, pra mim.
Se esse jogo acabar 0-0, aquele jogo xoxo, chato, insuportável, de ficar tentando bola parada o tempo inteiro e o Liverpool não. Aquele marasmo de não conseguir criar, mas também não sofrer, já tá excelente, assim. Porque início de temporada é isso aí mesmo. Aí, o que eu acho, e aí entra aquele critério que ainda não sabe se vai com um time, a gente não sabe se vai vir um Timber, se vai vir um Calafiori, a gente não sabe quais laterais vão vir. E o meio de campo tá estável, até com a lesão do Odegaard, mas tem um ex. Agora, o atacante vai ser o Gyökeres, e aí tem que saber quem vai jogar nas pontas. Então, assim, eu admito pra você que o jogo do Arsenal contra o Manchester United e o jogo do Liverpool, as últimas rodadas do Liverpool, eles me frustraram muito pro clássico. Eles começaram igual eu falo com vocês, é uma marcha lenta toda vez que me desanima, sabe? Eu tenho que esperar após a data FIFA pra marcha realmente engatar do Big Six, dos candidatos da parte de cima da tabela da Premier League. E aí começa uma demissão de técnico, porque quem não dá a liga vai rodar. Igual o que eu acho que vai ser o caso do Graham Potter, é o que pode acontecer com o Nuno Espírito Santo lá no Forest e tudo mais. E aí eu tô com a expectativa baixíssima. Baixíssima. Eu tô com a esperança de que o United vai jogar bem, porque vai jogar no sábado de manhã. Contra um Burnley, que tá tomando gol também de todo mundo. Então, assim, é um começo muito devagar, na minha opinião, pelo índice financeiro que a janela da Premier League foi. A gente não tá vendo nada destoante. A não ser o que o Chelsea fez com o West Ham, que o Sunderland também fez. Que é tipo assim, parece que quem pisar no London Stage vai ganhar 3 pontos. Parece é o Instituto West Ham. Bata na nossa porta e ganhe 3 pontos. Sabe? E com saldo de gols ainda. Porque não tem cabimento o que o Graham Potter tá fazendo. É o único que tá assim, um pouco destoante de extremo. O resto tá todo mundo mais devagar. O United não faz gol. O Liverpool tá tomando muito gol. O Tottenham até agora não se sabe quem é o time titular do Tottenham. O Manchester City está na mesma entoada. O Foden virou reserva do Cherki, porque o Guardiola não sabe como que ele coloca o esquema para jogar, o tic-tac para rodar com tanta opção agora. E enquanto isso, a defesa dele tá perdendo o jogador. E aí, o goleiro dos caras não para de cometer gafe. Parece que a Inglaterra tá querendo tanto todo mundo jogando com o pé que os caras não param de contratar goleiro ruim com as mãos. O Chelsea tá com um, o United está com um, o City agora contratou um. É uma brincadeira de mau gosto. Então, assim, tá bem complicado pra mim essa situação, de, tipo assim, do quanto o jogo vai ser. Mas eu gostaria de coração piercing 2-2. Eu gostaria de ter um gol do Gyökeres, 2 gols do Salah, um gol de bola parada do Arsenal e do Calafiori, só pro Diego ficar feliz que tem um italianozinho fazendo gol no Premier League. Eu não tô afim de ver 0-0 de clássico não, gente. Ainda mais é o clássico do primeiro, do possível primeiro e segundo colocado. Eu quero ver igual o 4-3 que foi a cara ter parado o título do City lá, do Liverpool lá. Eu quero ver aquilo. Eu quero ver o gol 4-3 que a gente eliminou vocês. Eu não quero ver nem goleada pra um lado igual foi 7-0, igual foi o 4-0. Eu não quero ver isso não, eu quero ver jogo. É a melhor. Se eu quiser ver goleada, eu vou ver os melhores momentos de Santos e Vasco, gente. É isso que eu vou fazer. Boa noite pra vocês. Esse essa goleada, esse 7-0, eu lembro até hoje do Rodrigo. Pô, vamos gravar agora porque um 7-0 desse, saudades. Ô, Rodrigo, eu fecho contigo no seguinte: o que que você mudaria para esse jogo contra o Arsenal? Olhando para o que o Arsenal também produziu até agora, que não é nada, não tem nenhum time, ó, nossa, mas os times estão se ajustando ali, nossa defesa daquele jeito. O que que você mudaria para esse jogo contra o Arsenal, pensando que é um jogo em casa, pensando que é clássico, pensando que você tem que ganhar para botar moral na tabela e falar assim, ó, tô jogando mal, posso até estar jogando mal, mas em clássico eu vou ganhar. Quais seriam suas alterações, se é que elas existiriam? Cara, eu acho que os jogos recentes, né, mais recentes contra o Arsenal, têm sido mais difíceis do que já foi um dia, né? A gente tinha muita facilidade em bater o Arsenal até com placares elásticos durante um bom período da era Klopp.
né? E recentemente o Arteta tem conseguido criar dificuldade no nosso estilo de jogo, seja com o Klopp ou seja com, né, a estreia do, do Slot na temporada passada. O time melhorou, né? Assim como todo mundo já imaginava, o Gyökeres tende a melhorar, né? Acho que já entregou, né, o que vem prometendo, 2 gols, um belo gol primeiro, bem no estilo dele que ele fazia no esporte. O pessoal que tira sarro com o cara da primeira partida é aquilo, gente. É começo de temporada, ninguém vai sair fazendo gol à torta e direito também não. E, porra, isso aqui não é videogame. Nem o Haaland, quando chegou, que tava metendo gol, porra, metia gol, metia gol. Teve um momento que ele chegou e, pô, deu uma parada também, mesmo naquela temporada ele teve 40 e tantos gols. Não, mas ele chegou quebrando recorde. Ele chegou fazendo 15 gols Não, em 5 jogos, eu acho. então, só que, tipo assim, teve um momento que também ele deu uma diminuída, todo mundo já tava cobrando o cara, tipo assim, cara, o cara já fez uma porrada de coisa e não tá bom. Parece que a galera tem que, tipo assim, se o cara não fizer gol todo jogo, nas 38 rodadas, o cara é um merda. Então, tipo assim, não Esse é é o assim. brasileiro. Esse é o brasileiro. Então, O eu falo assim do brasileiro nosso universo. torcedor, quando é maravilhosa, É Rodrigo. isso Tem aí. 70 jogos, tem que ganhar os 70 jogos de 16 a Exato, é 0. isso aí, o cara, porra, não pode não pode passar em branco. Então, porra, a galera já, não, calma, gente, calma. Né? Tem a edição do Waze, eu não sei se o Waze já vai estar disponível para essa partida, mas assim, eu acho que o Arsenal agora fica com um trio Disponível sim, tá, ofensivo, tá ô Rodrigo? disponível? Então, Disponível sim. já fica com um trio ofensivo muito interessante com o Waze, o Gyökeres, o Saka, é realmente de tirar o chapéu esse trio ofensivo que o Arteta conseguiu montar aí, né? Tem uma solidez defensiva interessante, né? Apesar de não gostar do Raya, fez uma puta partida, né, na primeira temporada, na abertura de temporada, né? Jogou demais, agarrou muito. Então, assim, é um jogo difícil, cara. Eu acho que é um jogo difícil, acho que é um jogo para a gente poder se ajustar ao que eles propriamente vão tentar implementar na partida, né? Principalmente o Jota já tendo uma temporada de duelo contra o Arteta, talvez conheça um pouco mais do estilo do Arteta, né? E a minha precaução fica por conta desse lance das laterais. Não sei se o Bradley provavelmente não vai ter condições, está voltando hoje, então provavelmente só minutos, então a gente não pode contar com ele para lateral direita. Qual é a situação do Frimpong? Alguém tem informação, o Dani? Não, nenhuma? Tá fora. O Então, Pote falou que ele só volta depois da data FIFA. então assim, então provavelmente nós vamos de Zoboslin na lateral direita, quer dizer, o que já criou um problema absurdo, porque se ele meter o Eze ali para jogar daquele lado ali, já vai ser foda, né? Então vai ser bem complexo, né? Eu Então acho que o assim, Martinelli vai pra lá e o Eze vai jogar no meio no lugar do Odegaard, porque o Odegaard também machucou, né? então assim, depende, mas aí, né, cara, quando você joga com jogadores que são rápidos, velozes e lisos, assim, essa inversão que eles têm o tempo todo é foda de segurar, entendeu? Então, assim, é tomar cuidado com o contra-ataque, eu acho que é o que eles vão apostar em velocidade, principalmente dependendo da escalação deles. O adendo realmente fica por conta da nossa questão defensiva, cara, vai ser isso daí até a gente conseguir ajustar. Acho que ofensivamente o time tá entregando até aqui, né? Daqui a pouco o Salah também deslancha, começa a fazer os golzinhos dele um atrás do outro aí, como de praxe. Então a tendência é que a gente tenha um bom duelo, um bom jogo, né? Torcer para que a gente consiga sair vitorioso dessa vez. Já tem um tempo que a gente não ganha do Arsenal. E nós falamos sobre tudo e falamos sobre todos. E eu começo agora, infelizmente, aquele momento de despedida, de avisar que voltaremos ao longo da semana. Voltaremos a equipe como um todo, mas na presença de Daniel Abílio, que nos brindará. Já estou fazendo a convocação aqui com um direto de Liverpool não, direto de Genebra, porque o voo dele sai amanhã, porque ele vai estar lá acompanhando o sorteio da Liga dos Campeões. Vamos trazer muita coisa aí sobre essas equipes, os nossos próximos adversários, porque a coisa promete. Essa edição, senhor Arne Slot, vai ser cobrado um pouquinho a mais do que ele já foi cobrado na última temporada. O Dani, avisa o pessoal que por hoje a gente fica por aqui, mas que durante a semana tem direto de Liverpool e no final de semana tem um jogo contra o Arsenal que eu espero vir aqui lavar minha alma e fazer alguns elogios, porque mesmo com vitória tá difícil, hein? É isso. Agradecer a todo mundo que nos ouviu. Gostaria muito de estar na Genebra no meio da semana, em Genebra no meio da semana. Porra, mas ia ser um sonho realizado nesse momento. Mas estamos aí para falar de Champions League. Eu ainda vou esperar sair o sorteio e dar uma pesquisada sobre os times, ver o que a gente pode esperar. A ideia é essa. Vamos ver se eu consigo fazer tudo isso, porque sorteio e gravar e tudo no mesmo dia e juntar informação. Eu obviamente não vou ter visto os jogos de todos os times que o Liverpool vai pegar,
mas espero que a gente possa trazer alguma coisa legal pra vocês aí no meio da semana. Espero uma vitória contra o Arsenal. Espero que a gente vá pra data FIFA com o coração mais tranquilo, que o Virtus desencante, e o Gakpo, inclusive, quando eu ia falar disso eu não falei. O Gakpo, ele conseguiu hoje 2 assistências. Ele conseguiu um gol no outro jogo. E ele tá farmando números sem jogar tão bem. E isso é a cara dele, cara. É ótimo. Tá bom. Ele tá carregando o piano do ataque, tá? Tá fazendo o trabalho sujo tranquilamente. Sem reclamar. Marcando muito hoje e conseguindo os númerozinhos dele, mesmo sem ser brilhante. Isso tá legal de ver. Apesar de querer que ele suba de produção, acho que nesse contexto aí é o que dá pra cobrar dele. E fico por aqui. Até a próxima. Peço que você nos siga aí nas redes sociais, nos siga no Instagram, no Twitter. A gente tem canal do WhatsApp, a gente tem grupo do WhatsApp para você quiser entrar. A gente tem canal no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, Apple. Onde você estiver vendo a gente aí, siga, comente, compartilhe. E a gente espera poder trazer muito conteúdo para vocês aí durante essa temporada. Um abraço e até a próxima. Segue o conselho aí de Dani Pierce, viu? Nós estamos em todos os locais possíveis e imagináveis, menos nos canais laranjinhas, porque nós não somos adeptos aí desse tipo de conteúdo, não de produção, evidente. O Nick, avisa o pessoal que final de semana você estará de volta conosco para falar muito desse jogo Liverpool e Arsenal e que durante a semana você tá ansioso para esse sorteio de Liga dos Campeões que eu sei. Eu adoro que o meu time vai estar sem calendário europeu, que eu vou poder assistir todas as competições europeias sem nenhum tipo de amor ou ódio. Só acompanhar o melhor futebol do mundo. Então, assim, vou acompanhar sim. Eu sou muito mais doente que com o Pierce, com as ligas menores, então, caso seja necessário, eu faço uma resenha prévia, posso fazer texto para postar no Twitter dos clubes que possivelmente o Pierce não vai ter assistido e que eu vou saber alguma coisa ou outra para estar analisando do calendário das 8 possíveis rodadas, das grandes 8 rodadas, que a gente já falou que todo mundo acha que vai ficar entre os 8. Então, assim, vai ser bem leve de acompanhar. O sorteio agora demora bem mais, é mais chato, porém ele é muito mais é, ansioso, porque tem, igual a gente já falou, tem uns jogos grandes, obrigatórios nas rodadas. Isso ajuda a ter um pouco de emoção. Então a gente vai acompanhar com toda certeza e trazer novidades para vocês sempre que possível, porque como a gente já falou, é a última semana de janela praticamente. O deadline, se eu não estou enganado, ele é na segunda-feira que vem. Então a gente vai ter uma segunda-feira que vem que vai ter pós-gravação, que vai ter um, um dia de episódio muito importante. A gente vai soltar o episódio na segunda e já vai ser o deadline, trade line. Então, assim, vai ser bastante incrível. Siga a gente, acompanha a gente. Instagram, Twitter, no canal de comunicação. Tudo que tiver de fofoca, informação sobre o Liverpool, a gente vai jogar lá para você se manter antenado sem precisar clicar 3 vezes na tela. Um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada com meu vídeo favorito. E é nóis. Rodrigo, eu fecho contigo para você convocar a galera para a fila do pedido de desculpas ao Soboslai e avisar que domingo estamos de volta com um clássico absurdo contra o Arsenal, mas meio de semana tem Genebra, tem Liga dos Campeões. Avisa que qualquer agregador que a galera pensar, nós estamos ali. E, por favor, deixa o seu recado especial, porque isso precisa acontecer hoje. Porra, cara, como diz o Diego, o que a gente lê nessa nossa caixa de mensagem aqui é absurdo, me desconcertou legal. Deixar um salve para todo mundo aí. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, por nos acompanhar, nos seguir, né? Pela resenha de sempre na cobertura dos jogos, né? Tá sempre lá o pessoal comentando e compartilhando nossos posts lá, principalmente no X, nas redes sociais aí, né? Sigam a orientação do nosso querido Dani Pierce, nos sigam em todas as mídias digitais possíveis, né? A gente está tentando ampliar o nosso universo da Somos Liverpool aí cada vez mais, e isso graças a vocês e tudo para vocês. Deixar um salve aqui especial para Cris Rangel, né, que deu esse alô aí no Diegão, né? Então deixar um abraço para ela aí, nossa querida ouvinte de longa data, tá aí com a gente há muito tempo, tá sempre acompanhando nossas notícias, nossas mídias. Um forte abraço a todos e final de semana tem mais, tem clássico e é nóis. Abraço.
Realmente, o nosso chat aqui, ele é um momento à parte desses episódios. Eu agradeço cada play, cada compartilhamento, agradeço cada feedback que vocês deixam. Eu espero que vocês guardem muito este episódio, porque ele será um balizador. Muitas mudanças propostas aqui por nós. Nós vamos analisar ao longo dessa temporada, ver se estamos certos ou se continuamos certos sobre o Liverpool. Eu digo para vocês que estamos em qualquer agregador que você queira, aqui no YouTube, aqui no Spotify, em vídeo, né, nessas duas últimas plataformas que disse, e em qualquer ponto que você queira saber sobre Liverpool, você apenas digite Somos, que o algoritmo já vai te mandar até nós. Eu aviso vocês que segunda-feira estamos de volta no café da manhã junto com vocês, ou almoço, ou trajeto do trabalho, seja lá onde for. Não deixaremos vocês passarem um dia pós-Liverpool sozinhos. Deixo aqui aqueles meus já conhecidos beijos no coração e fui.